diretor de cena, ele me manda. Pô, ele me manda, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, os pesquisadores da pós-graduação, os futuros pesquisadores que foram convidados por mim, o pessoal que desenvolve jogos digitais. Nós convidamos o professor Marçal Blanco para vir aqui falar sobre o trabalho que ele tem realizado em Galícia, que é um trabalho na área de desenvolvimento de história em quadrinhos relacionado com jogos digitais, porque ele é um desenvolvedor de jogos digitais com muita experiência, é o criador do curso de jogos na Fevale, do Rio Grande do Sul, que é um dos melhores cursos do Brasil. A gente paga bastante a diferença. Está ficando cada vez mais caro. E ele também é professor na pós-graduação, no mestrado lá, que é de inovação e chamada Indústrias Criativas, né? Que os jogos e as nossas áreas que nós transitamos todas têm a ver com isso. Então, o professor Marçal vai fazer a apresentação dele, e aí a gente vai poder colocar questões e discutir um pouco. Todo esse material, inclusive, que a gente está gravando lá em casa, eu vou colocar no YouTube para vocês terem acesso. Não é aquela parte que eu canto, né? Não, tá. Tudo bom, Paulo? Mas essa era a parte que eu queria ver. Não vai estar dando. Então, gente, boa tarde, tá um prazer. Bom, eu sou esse cara, Marçal, e é um prazer mesmo, um grande prazer, porque o convite é para falar. Normalmente a gente vem em função da pesquisa, né, ou de algum projeto de comercial, né, de jogos, assim, mas dessa vez não, e é um prazer para mim enorme, porque eu vou estar falando de um projeto pessoal que não visa lucro, não visa nada a não ser o meu prazer, né, e é fundamental colocar isso de primeira, assim. Isso é uma coisa, é um projeto de história em quadrinho, e eu sou um desenvolvedor de jogos há bastante tempo, já fiz muitos jogos, bastante mesmo, jogos que eu me orgulho, jogos que eu nego que foi eu fiz, né? Já passei por um monte de lugar, empresas que eu ajudei a fundar, né? E a afundar, isso, né? Que é difícil ser empreendedor de jogos no Brasil, né? Sem passar por perrengues tristes, né? E a tristeza de um perrengue em games, para mim, é bastante importante, eu vou falar um pouco disso, porque foi um dos motivos principais que eu comecei esse projeto. E qual é o sentido de ter esse projeto aqui? Eu quero falar um pouco do processo de produção. Eu sou um artista, dentro dos games, o que eu faço é arte. E embora já tenha feito coisas mais importantes, como o cafezinho dentro, né, da desenvolvedora, que é bem mais, né, fundamental. Mas dentro do... O meu background anterior aos games é de arte. E a gente nunca escapa muito, né, do que a gente fez lá na infância e na adolescência. A gente acha que escapa, mas quando vê atravessa a rua e um trem nos pega, e esse trem é aquilo que a gente viu lá na infância. Sempre, eu vejo isso acontecer todo tempo. Isso aconteceu comigo. Eu fui ser empresário e aconteceu que... Empresário por quê? Porque eu gosto de jogos e resolvemos criar uma empresa. Ideia excelente, né? Porque eu queria fazer jogos e outros caras queriam fazer jogos, a gente fundou uma empresa, para nossa tristeza, começou a dar certo, né? Dá certo de um jeito tradicional, que começou a entrar dinheiro, e a gente começou a entrar nessa pilha, né? Do qual São Paulo é o maior produtor, né? De loucos por crescimento, né? Então precisamos crescer, ou, né, o mundo vai nos engolir. Isso é uma loucura, né? É uma loucura, literalmente uma loucura, porque nos leva à loucura, realmente. A gente perde a saúde mental de um jeito muito fácil e ao longo do tempo. É um veneno que vai entrando aos poucos, quando vê, a gente está num precipício. Parece que é apocalíptico aqui, não é apocalíptico. Tem a parte ruim para chegar na parte boa. Fazer uma empresa de jogos é importante, é super legal, uma baita experiência. Ela só não precisa ter, para mim hoje, as mesmas premissas que uma empresa normal. Tu vai fazer jogos não porque para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, né? Tem coisas melhores para fazer. Agora, se quer fazer jogos é porque ama isso, né? Então, se ama isso, esse é o valor principal. E se ganhar dinheiro no processo, é bem legal, mas não é o contrário, né? O dinheiro não é, né? E quando o CNPJ é fundado, né, a empresa vira um nicho. Quando cria o CNPJ, e antes não, mas quando cria o CNPJ e começa a pagar imposto, tá, algo acontece. Existe uma diferença, tá? E mesmo que você não pague imposto,
Mesmo que tudo permaneça igual, mudou tudo. Tá? A coisa que antes era um projeto pessoal de prazer passa a ter outras necessidades. É como um dragão. Estou alimentando um dragão. Ele começa a ficar grande e ele tem suas necessidades próprias. A primeira pessoa de quem vai exigir essa supressão das necessidades é a do empresário. Porque o empresário ele vai ser a barreira antes dos funcionários. Né? Quer dizer, os funcionários não vão dar dinheiro, não vão se matar por aqui. Os games se matam. Isso é legal nos games. Mas o empresário vai dar tudo que tem. Eu não estou saindo fora, tá? Prometo. Eu tenho um motivo de ser essas coisas. Quando nós fizemos literalmente dezenas de jogos. Eu imagino, eu não tenho número, mas algo em torno de 40 jogos. É muito jogo. E muita merda. Desses 40, muita merda. Mas por quê? Porque a gente tinha que alimentar a empresa. Então, aceitava qualquer porcaria. Né? Então, a Coca-Cola vinha lá, ela tinha dinheiro e nos encomendava um jogo de merda. Um jogo ruim. Um jogo que não ia dar certo. Né? Já na concepção. E a gente fazia, porque pagava as contas. Enfim, eu tenho certeza que nenhum de vocês sabe o que é isso. Né? Nunca aconteceu com você. Então, a gente fez esse monte de jogos. E deu certo, a empresa foi crescendo. Quando chegou um ponto, a gente tinha lá uma folha de pagamento de 40 mil reais. Sabe? O brinquedo começou a ficar muito caro. O que significa isso? Que se um mês não entra nada, você tem uma dívida de 40 mil reais. Isso me apavora. Eu não tenho dinheiro, nunca tive dinheiro na vida, provavelmente nunca vai ter. Mas era isso que acontecia. E na indústria de jogos, está tudo muito bem, está com 5 projetos, 6 projetos. E aí, de repente, num janeiro desgraçado, as coisas param. E elas não voltam até maio. E aí, nesse pequeno intervalo, né, as reservas já foram queimadas e tem uma dívida de 150 mil reais. Né? 200 mil reais, 500 mil reais, é muito fácil. Especialmente nos jogos, quando a gente ama tanto e não quer fechar a empresa. Né? Porque nas outras áreas é muito fácil fechar a empresa. Porque tu quer a empresa para dinheiro. Se a empresa não está dando dinheiro, tu fecha ela. Não tem amor envolvido. Para a gente é difícil. Todo romântico, né, Pedro? Tem mais, como dizia o Abu Janra, todo romântico tem mais é que se fuder, né? Então, é isso que acontecia. E chegou o que está óbvio, né? Eu estou construindo uma narrativa aqui que é óbvio, né? Chegou um momento que as coisas estouraram. Eu fazia pessoalmente, eu dava aula na universidade já, né? Trabalhava lá há bastante tempo, e arrumava tempo para a empresa. Eu vinha para São Paulo uma vez por semana, 2 vezes às vezes. E é um inferno, pegar aquele tango, né, operário, das 6 da manhã para chegar aqui, ficar 4 horas no trânsito, ter 20 minutos de reunião e sabendo que aquilo não vai dar certo. Né, era terrível aquilo. Essa era a minha vida e eu não gostava. E eu fazia 40 prospecções, quase 50 prospecções para fechar um negócio. E dava certo, funcionava. Mas eu odiava. E o meu sócio também, só que ele fazia outra coisa. Porque nós fizemos a empresa para fazer jogos e tudo que nós não fazíamos era jogo. Porque todos os jogos que entravam, alguns legais, outros não, todos os jogos a gente pagava um monte de dinheiro para pessoas fazerem aquilo que a gente mais queria fazer, que era desenhar, fazer concept, animação, 3D, textura, game design, assim. Então, isso era ruim. Aí chegou um momento que deu um piti. Piti não, né? Porque gaúcho não tem piti, né? Tem momentos de estorvo e tem modestia, né? Aí nós tivemos pitis em comum e pronto, vamos mudar tudo. E mudamos a chave. E foi bom e foi ruim. Bom foi, nós tínhamos uma reserva, nós vamos gastar esse dinheiro todo num projeto que a gente acredita. Porque a gente o que vai acontecer. Nós vamos apostar nossas fichas. A gente tinha uma equipe linda, era só nego bom demais. Então a gente tinha orgulho daquilo e a gente chegou num dia de naquela época eram uns 17 caras, eu acho, na equipe. A gente disse, agora nós vamos parar tudo e nós vamos fazer aqueles games que a gente acredita. E a gente fez isso, foi uma felicidade. E durante um ano foi o que a gente fez. Propriedade intelectual nossa, com decisões nossas, sem pureza pura. Né? Óbvio, né, que em 6 meses o dinheiro acabou. E nós conseguimos botar investidores lá dentro, eu não sei como a gente conseguiu fazer isso. Os caras botaram dinheiro, nós sobrevivemos um ano. Só que chegou no limite. Né? A gente lançou os games, foi um maravilhoso ter feito. É legal ver os games, eu nunca tinha tido experiência de propriedade intelectual só nossa, né? Era sempre alguém. E
estreia o game, aí vê o review de um cara na Rússia falando nosso game em russo, fazendo walkthrough, sabe? Demais, né? Demais, assim, as pessoas pirateando os nossos games. Mas era legal, né? Milhares de pessoas, a gente acompanhava, fiquei viciado naquele negócio, nos métricos lá. Era legal, mas não deu certo. E a gente saiu devendo um monte de dinheiro. E aí a empresa, naquele momento, nós achamos que ela tinha fechado. Porque, gente, era um monte de... Pra mim, né? Não sei vocês, pra mim era muito mais dinheiro que eu tinha visto na vida. E eu devia, né? Era dinheiro que ia entrar e eu nunca mais ia ver. E aí nós achamos que fechamos a empresa, mas conseguimos pagar as contas. Fomos negociando, foi tudo. E dispensamos os meninos, mas mantivemos o CNPJ. E aí, o que aconteceu comigo? Aí a parte que me interessa aqui. Eu entrei num processo de tristeza profunda. Enfim, eu estava muito triste mesmo, porque era um projeto pessoal, de vida e tudo, né? E ter que demitir os meninos, gente boa, sabe? Alguns que se mudaram para a cidade, porque, né, estavam trabalhando conosco, né, que tiveram. Foi um transtorno, foi triste. E aí, a minha mulher, que é mais esperta que eu, me levou para um lugar legal, na Colômbia, né? E essas férias foram fundamentais para mim, porque aí eu esqueci as coisas. Na Colômbia é fácil esquecer, tem mil motivos, né? E esqueci das coisas. E depois de 30, 40 dias lá, a gente voltou para Porto Alegre. E 1 ou 2 dias depois da volta, eu acordei com uma vontade imensa de desenhar. Imensa, mas assim, aquela compulsão, né? Tu acordou com fome. E aí tu vai lá e come, né? Foi isso que eu fiz, eu fui desenhar. E aí, eu fui desenhar não qualquer coisa, mas esse projeto que eu vou mostrar para vocês. O projeto que tinha começado quase 15 anos antes, quando eu fiz o primeiro Caminho de Santiago. Eu tive lá não foi uma epifania, também não foi um raio de drogas, mas eu tive uma ideia em um momento na cidade de fazer um projeto que eu tentei fazer naquele ano, 10 anos atrás, quando eu voltei e não consegui. Parou. Quando eu levantei naquela manhã e comecei a desenhar, era isso que eu queria desenhar. Aquela história que eu tinha visto visualizado no Caminho de Santiago. Então é isso que eu comecei a fazer. E aí o que foi bacana, que eu acho isso fantástico, é quase mágico. Não é mágico porque é fruto de dor, crescimento e tudo, mas o efeito é mágico. Eu lutei a vida inteira para ter disciplina nas coisas que eu gosto. E a disciplina, como vocês sabem bem, ela é difícil. Né? A gente vai, a gente consegue um tempo e depois no outro ano a gente vai e volta. Quando eu disse para minha mulher, eu vou tentar fazer esse projeto, eu não sabia se eu ia conseguir, mas de fato eu estava pronto para aquilo. Nunca mais, em nenhum dia da minha vida, eu pensei em não desenhar. Isso agora vamos fazer 3 anos daqui a pouco. Nunca mais. Teve dias, nos últimos 3 anos, que eu não desenhei. Por quê? Ou eu estava na casa do Petri e a gente resolveu tomar um fogo, aí é diferente, né? É o domingo, ou nas férias, mas todos os outros dias, que não eram dias de diversão, eu desenhei. No último ano, eu desenhei inclusive nos dias de diversão. Isso, eu estava pronto. Isso foi legal. Bom, o que é a história? Eu peguei o background de games e peguei o background anterior de quadrinhos. E aí eu vou mostrar para vocês o processo de produção. Por que eu falei esse preâmbulo todo? Porque isso para mim já é o processo de produção. O Petri estava falando da angústia, né? Esse sentido da angústia. É preciso que a gente faça, e na indústria de jogos isso é fundamental, que a gente tenha algo que nos movimente. Para além do esse é um emprego, né? Então, algo nos move ali. Para mim, esse processo de angústia principal foi essa dor que eu senti. Eu vou mostrar para vocês aqui, sem mais delongas aqui. Esse aqui, vou tentar. Esse aqui é o que eu estou fazendo hoje de manhã. Eu estava tomando mate com o Petri, né? E a gente fazendo de manhã não. Esse é a capa do segundo volume, tá? Eu tinha desenho preto e branco e hoje de manhã eu comecei a colorir no equipamento lá do Petri. Então tá, esse é o início, só para vocês terem uma ideia. Eu ia botar a capa antiga, que está aqui. Você deve para quem não viu. Vocês já viram? Vocês eu sei que não? Então eu vou te explicar para vocês. Para vocês darem uma olhada. Quem quiser R$10, tá? Como eu moro de Novo Hamburgo, né? Eu estou trabalhando em Novo Hamburgo há muito tempo e eu aprendi com os alemães de Novo Hamburgo que tu tem que cobrar por tudo, né? Então, é isso. Essa aí é a parte 1 da história. Eu quero falar um pouco
né? Eu quero falar de algumas coisas. É melhor ver aí, né? Mas aqui tem maior. Primeiro, nanquim, né? Eu usei, né? Minhas coisas, eu estava há muitos anos trabalhando com games, né? Então eu fui o mais oposto ao games possível, né? Hoje eu gostaria de ver isso no shader, né? Da Unreal, da Unity. Eu gostaria de ver essa estética lá. É possível, né? A gente consegue fazer. Né? Com limitações ou não, a gente consegue fazer. Então, para quem, né, quem quiser conversar. Né? Então, o que tem aqui? Qual é o funcionamento desse negócio? Basicamente, uma página como essa que vocês estão lendo, cada página dura mais ou menos. Eu desenho ela em cerca de 1 hora. Se ela for muito complexa, com posições muito complicadas, contra plongeias muito fortes, ou plongeias assim, 2 horas de desenho, mais ou menos, o lápis. Né? Então tem lápis embaixo. E aí, mas o nanquim me leva em uma média de 25 horas. Então, eu trabalho e faço outras coisas, né? Então, eu desenho no mínimo 3 horas por dia. Ultimamente 4 horas por dia, mas em 3 horas é o meu. Então, é isso que eu faço. Eu levo mais ou menos 7 dias, entre 7 e 8 dias para fazer cada página. Então vocês estão vendo aí, ela tem esse primeiro capítulo tem 12 páginas, são 12 semanas de trabalho. Para mim, isso é uma grande escola. Para mim, e é sobre isso que eu quero falar. Nós nos envolvermos, seja na pesquisa, seja na arte, seja em qual for a expressão que a gente assuma, a gente se dá conta que a gente está num processo, de peregrinação, que isso é um caminho de Santiago, mas outra que é um caminho de profundidade, que nada pode substituir e nada pode dar a não ser o tempo disciplinado. Não é possível um atalho para isso. Para a gente conseguir fazer uma coisa que a gente se orgulha e consiga adquirir essa significação que vai além da técnica, é preciso tempo. Na pesquisa, né, fundamental. Não adianta, você não se torna um filósofo em 10 anos. Né? Então, eu acho isso fundamental. E para mim esse discurso foi mais importante no projeto pessoal desse. Porque ele acaba extrapolando todos os níveis da vida. Né? Porque se vocês têm uma experiência de qualidade em um nível de vida, é isso que esse projeto me mostra. Vocês acabam exigindo nos outros níveis, no nível, né, profissional, no nível afetivo, em todos os níveis, vocês têm uma experiência para comparar. E eu comparo. Na minha vida eu sou um workaholic, né? Sempre me convidam para projetos, todo o tempo. Eu estou em tudo que é projeto. E aí eu comecei a comparar esse tempinho, né, essas 3 horas por dia na mesa de desenho, e nada era igual a isso. E aí eu comecei a dizer não para um monte de coisas que hoje eu sei que eram bobagens, e que eu achava fundamental. Eu não tenho como dizer não para isso. É tremendamente importante que eu participe desse projeto. É uma oportunidade de vida. Bobagem, sabe? A maioria das coisas que a gente faz não vale nada, mas algumas coisas que a gente faz valem. E essas, normalmente, são as coisas que a gente não presta muita atenção. A gente deixa, eu vou fazer isso um dia, eu vou fazer isso um dia. Né? Quer fazer música? Né? Faz. Quer fazer quadrinhos? Faz. Quer fazer game? Está esperando o quê? Depois que acabar o mestrado? Depois que acabar o doutorado? Não há sentido nisso. Né? Então, isso para mim é o que está mais importante. Eu dou aula para os meninos dos games, né? E eles chegam, me aborrecem muito isso. Isso que desenho legal, que bacana isso aí. Eu quero fazer isso. Ok, tranquilo, não tem mistério, realmente não tem mistério nenhum. Mas não existe atalho. E ao não ter atalho, a gente vê os meninos desviando. Então, mas isso, sabe? Seja na sala de aula, isso é muito sério para mim. Seja na sala de aula, seja no curso de jogos, né? Ou seja na indústria de jogos, eu transito bem na indústria de jogos. A gente vê, por exemplo, não são só programadores, mas o programador é sempre o melhor exemplo, por causa da natureza do que ele faz. A gente diz assim, cara, o meu personagem, ele precisa, a bala do revólver dele tem que sair, tem que ter balística mesmo, tem que ter física ali, não é só reto. Então, resolve o problema para mim. Bom, aí o que o cara vai fazer? Não acho isso errado, mas o que acontece? O programador vai lá, ele entra no chefe dele, que é o Google, e diz, preciso balística, preciso física, tá? Quem já fez isso que eu vou chupar? Nada contra chupar, quem aqui não chupou, né? Chupar é uma coisa de Deus, né? Tá. Aí o cara vai lá e pega um algoritmo de um ucraniano, que não está comprando nada, ele pode, é legítimo que ele use,
tá? E coloca lá. Mas o ucraniano que fez não está pensando no problema dele. Então, quando ele encaixa no jogo lá, funciona, a bala faz assim. Só que não faz assim do jeito legal para ninguém. E aí, o que ele faz? Isso para mim, que aí chega um ponto que passa o bom senso. Em vez de ele resolve isso, ele volta ao Google, né, e fica mais 35 minutos procurando outro algoritmo. Agora do americano. Ele vai lá e testa e funciona. Mas não é bem aquilo que ele quer. E quando ele vê, na verdade para ele já está bom, mas é quando a equipe vê assim, não é isso. Aí o que ele vai fazer? Ele volta para o Google e mais. E aí, essa coisa que é fácil, que é o chupar, na verdade não funciona, ele perde muito mais tempo. Isso é uma coisa. A outra coisa que é mais grave, ele não se permite abrir aquela porcaria daquele código e aprender aquilo ali e resolver o problema dele. Se ele fosse um programador, não faz isso, mas eu estou falando disso, os artistas são muito parecidos, viu? Se ele perdesse tempo desde o início, ele além de fazer mais rápido, provavelmente ele seria um excelente programador em muito menos tempo. Ele vai aprender assim também, mas, né? Então, por que eu falo isso? Porque quando, gente, você pode gostar ou não do que está sendo feito. Para mim, né, o que é importante é essa sinceridade. Eu não quero ir no Google e perguntar para o Petri, que é um baita desenhista, ou perguntar para o Moebius, que é um baita desenhista, como eu devo fazer a história. Eu quero descobrir. Não é que eu me ignore o que o Petri faz, ou como não, está aqui dentro. Mas eu quero resolver os problemas. E resolver os problemas é errar muito, sabe? E se dá conta que é esse trajeto que é o mais legal. É o mais legal. Eu vou mostrar umas partes aqui para vocês. Essa aqui é a primeira página. Eu comecei isso, naquela manhã foi isso que eu desenhei. Não acabei nesse dia, né? Mas foi isso que eu desenhei. Aí, olha só, olha o degradê lá. Produção, tá? Produção. Ó, tem um degradê, né? Faixas horizontais. Tá? Funciona, é um degradê. Era o que eu conseguia. Era isso que eu conseguia. Não era o que eu queria, talvez. Mentira. Era isso que eu queria, porque eu não conseguia pensar de outra forma. O nanquim, como eu uso, eu não conseguia fazer um degradê, né? Em preto, cinza 90, cinza 80, cinza 10. Não conseguia fazer isso. Mas vê, eu nem conseguia raciocinar que eu queria fazer isso. É isso que é o lance. Eu não conseguia imaginar na minha cabeça a possibilidade de fazer isso. O que eu conseguia era isso, era o meu limite. Então, o degradê de outra forma não existia no meu universo de ferramentas e possibilidades. Se eu continuo chupando, ele não vai entrar. Bom, aí vamos adiante. Eu coloquei esse grande só para vocês verem, né, que é pequenininho mesmo, né, só para verem como não tem nada aqui que seja pintado, é tudo preto, tu chega ao preto. E vê, eu fazia o original, que tem depois vocês podem dar uma olhadinha nos originais aqui, tá? Os originais, no original tu percebe quando tu usa nanquins diferentes e quando tu chapa, né? Chapar é bom, né? Porque fica preto, uma superfície grande, rapidamente. Na minha cabeça isso não fazia sentido. Se eu tivesse que fazer preto, eu teria que chegar ao preto. Ou seja, uma coisa neurótica e idiota. Mas essa era a minha regra pessoal. Por quê? Não sei. Mas algo a ver com a minha ética como profissional. Eu gostaria de fazer assim. Porque eu sabia, escaneado, tudo vai ser escaneado, né? Se for impresso, né? Alguém vai digitalizar. No scanner, eu podia chapar tranquilamente e fazer as achuras sem que ninguém se desse conta que, né? Pronto. Mas isso para mim não fazia o menor sentido. O original teria que ser perfeito desse ponto. Então, tudo aqui não tem nada que seja preto, que não seja... Qualquer preto que aparecer, chega tu vai ver uma achura por trás. Isso aqui é importante para mostrar como produção. O rosto foi uma coisa que só o processo ao longo dos anos me mostrou. Quando eu desenho velhos ou monstros, tá? Não é nenhum tipo de brincadeira, tá? Mas é isso mesmo. Quando eu desenho velhos ou monstros, é muito mais fácil para mim, como desenhista, tomar a decisão de entrar com um preto do nanquim lá dentro. Que merda, né? Agora, se eu coloco uma pessoa que é para ser bela, olha que branquinha ela tá. Por quê?
Esse é fantástico, porque se olha, eu botei no pescoço, né? Mas aqui dentro não. Porque é o medo de não conseguir, né? Tá, eu posso estragar. Quando eu botar o preto aqui dentro, eu posso estragar. Esse embate é um embate que a gente está conversando, que é que o Sennett fala, né? Do artífice. O que é isso? Todo o tempo, quando a tua produção é verdadeira, ou seja, tu não está usando subterfúgios, seja em game, seja em desenho, toda vez que é verdadeiro, não tem como escapar. Vai chegar um momento, que é todos os dias, não tem um dia que não aconteça isso, que tu vai pensar assim, puta, eu acho que eu deveria fazer isso, mas eu não sei se vou. Isso acontece todo o tempo, todos os dias, quando a produção é sincera. Quando não é sincera, não, tu vai fazer o truque. Gente, eu faço isso aqui de olho fechado, não, porque eu não sou mágico, mas eu faço isso aqui muito fácil. Eu sei, eu conheço a fórmula. Agora, se eu tiver que botar pretos aqui dentro, pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre. Reconhecer que tem essa briga, reconhecer que tem essa batalha e tomar a decisão sobre essa batalha, de ir adiante ou não, isso é o puro sentido que a gente chama de ética. A ética que não pode ser descolada da estética. Porque a estética, no final, é que vai dizer assim, algo falta. Que você sente, né, no trabalho de vocês. Cara, tá faltando, tá bom, mas tá faltando alguma coisa. E aí fica assim, não, mas já tá bom. Ou vamos adiante e vamos arriscar estragar. Esta relação é o que faz o artífice. Essa relação entre ética e estética. Não tem como separar uma coisa da outra. Só é possível que essa relação se fortaleça e dê resultados no desenvolvimento pessoal da gente, se a gente topar esse compromisso de ir adiante e responder eventualmente, sim, eu vou arriscar. Óbvio, né, gente, que eu tenho cada página tem diversos quadrinhos. Esse aqui tem um só, enfim, um mau exemplo. Tem diversos quadrinhos. É óbvio que toda vez, em todo quadrinho, quando isso acontece, eu não topo todas as batalhas. É óbvio que eu não faço, é impossível isso. Não existe, eu não tenho energia suficiente para isso. Agora, toda página algo acontece onde eu digo, não, aqui eu vou. Tá? Então é um acordo de cavaleiros. Ok, eu vou fazer as batalhas, mas eu não vou brigar todas, né? Me dá um tempinho. Né? Então é assim a gente vai indo. Bom, lembre que cada página tem dias de diferença, né, para outra, tá? Semanas às vezes e às vezes meses. Se vocês pegarem são 4 meses de diferença entre a primeira e a última página. Em 4 meses tudo muda, não é em 20 minutos da Globo News. Na verdade nada muda lá, nunca, né? Mas em 4 meses de trabalho disciplinado, um trabalho em que vocês acreditam, tudo muda. Tudo muda. A percepção de vocês muda. E aí o que acontece? Porque nos velhos, porque nos monstros, né, eu comecei a botar, porque eu tinha menos medo, eu comecei a botar esse tipo de trabalho. O que o Nanquim, aí o Nanquim me olha e me diz assim, ok, cara, legal o que tu está fazendo aqui, mas quando é que tu vai ser homem o suficiente para fazer o resto? Vê, gente, isso é a relação ética e estética. Só quem vai sentir isso é quem está na batalha. É quem está lá todos os dias. Se não, gente, não vai sentir. Vocês estão fazendo o mestrado, o doutorado, é só se estiver todo dia na batalha. Não adianta. Nos últimos 3 meses aí eu vou. Claro que adianta. Pelo menos nesses 3 meses vai acontecer. Mas se aquele curso for realmente levado a sério, a batalha é diária. E aí as coisas vão acontecer. E aí a gente vai ter dissertações e teses que realmente vão além do que a academia espera. Porque a academia sempre, toda instituição, espera o básico. Né? Tu entregou o básico, nós vamos te dar o 7 básico e tu vai ser o mestre básico, o doutor básico. A vida é assim. Né? Então é isso. Isso aqui, porque eu tinha que desenhar coisas, começou a me fazer refletir. Tá bom, por que tu não faz isso no rosto dela lá? Né? E aí eu tive que começar a encontrar soluções. Em boa parte dos quadrinhos eu nem entender. Bom, passaram vários meses, você não tem esses aí, que é outra etapa. A propósito, para a FIC, no mês que vem, eu vou imprimir o 2º capítulo desse aí. Né? Então quem quiser, quem gostar, é só me contata lá e eu mando para vocês. Tá? E esse aqui também não vai aparecer no 2º, é o 3º ou 4º capítulo. Mas aconteceu, eu fiz uma viagem e encontrei um material novo. E aí eu quero entrar numa outra coisa. Tudo isso
dessa relação ética e estética. Eu quero entrar agora numa parte fundamental, num player aqui, né, que compõe esse tabuleiro, que se chama material. Eu gosto da simples palavra material. Para mim, o material da ciência, claro, é a coisa científica, né? É material isso, é pura materialidade. A coisa científica tem regras e a gente joga com as regras. Quando eu faço um artigo, tem a materialidade do artigo. A materialidade vai dizer assim, cara, está sobrando coisa aqui, está faltando coisa aqui, está faltando coisa aqui. Essa frase não está te levando a nada, está sobrando, é gordura, está equivocado. Então, os meus orientandos vêm e dizem assim, não, professor, já li tudo que precisava ler, já estou tranquilo. Como está tranquilo? Como tu vai estar tranquilo se tu leu tudo? Né? Eu estaria em pânico se eu tivesse lido tudo. Porque, na prática, nenhum de vocês domina Greimas ou Bates ou cada um desses loucos aí, nenhum domina, porque tu só vai poder dizer que domina quando tu pegar aquele negócio que está aqui dentro e colocar nessa porcaria desse doc e escrever o que precisa escrever. Isto é a materialidade. Ou seja, tu transformou aquilo e tu, por um artifício, por técnica e por vontade e desejo, tu colocou lá dentro. Então, é a frase que vocês escrevem que vai fazer ciência. Não são as ideias de vocês. As ideias de vocês são um material com o qual, a partir daí, vocês mastigam, deglutem e regurgitam a ciência. E aí colocam lá. Aqui, o meu é muito menos complexo que isso. Eu tenho um material físico que se chama nanquim e um papel. E eu tenho um instrumento, ou vários instrumentos, que me permitem colocar aquele, que é o pincel ou caneta. Eu, em uma das viagens, descobri esta caneta, que me fez muito mal e muito bem. É uma caneta, é caneta de punheteiro, né? É um detalhe de detalhe de detalhe. É uma caneta 0.03, que hoje é mais fácil achar, mas naquela época eu não tinha visto ainda, e ela é extremamente boa, que é da Estela. Muito boa. Ponta de tungstênio. Ela é maravilhosa. Olha, ela tem frigobar, ela é tesão, assim, ela é especial. E aí eu comprei ela e me apaixonei por ela, porque ela permitia um problema técnico, que é isso que a gente fala, né? Resolver problemas técnicos é a materialidade. Eu tinha esse rosto aqui. O cara tem um rosto interessante. Para mim, muito mais fácil botar preto aqui dentro do que numa mulher, porque o que a mulher compõe para mim na minha cabeça é muito mais difícil, é muito mais sagrado que o cara. Então é mais fácil. Mas ele é um cara, já não é um velho, eu não posso sulcar ele todo. Eu não quero fazer isso, senão eu perco o que eu quero para a história. E aí eu comecei a usar essa canetinha. Na prática a gente tem um tamanho de pixel, né? Se eu usar uma caneta muito mais larga, o traço de achura vai ficar tão largo ou grosso quanto as linhas que compõem o rosto dele, o queixo, a boca, o olho. O que acontece? Eu frequentemente, e isso aconteceu muitas vezes e vai acontecer de novo, eu frequentemente acabo perdendo a beleza original do desenho, porque as linhas originais acabam se perdendo nas linhas. É como se eu tivesse um desenho muito pequeno, pixelado. Então eu quero botar um pequeno detalhe na boca, mas é pixel e é grande. E aí qualquer coisa que eu botar vai estragar. Quando eu descobri essa caneta, ferramenta, né? A Unreal, a Unity, né? Quando eu descobri essa ferramenta, ela me permitia colocar uma linha muito mais fina ali, que eu tinha controle, sem perder as linhas um pouco mais grossas. Isso me ajudava a compor. O que essa caneta me ensinou? Esse é um jeito de chegar naquela questão que o próprio Nanquim estava me exigindo e que eu não conseguia resolver. Isso é ótimo, né? Mas o material nunca entrega pra gente o que a gente quer. Né? Ele dá e ele bate. Sempre. Se é verdadeiro, é o que vai acontecer. Que é o que os artigos fazem, né? Não, é fácil, está tudo resolvido aqui. Não é. Então, ele me deu aqui, ele me deu indício. Vocês podem, reparem, que aqui atrás já tem um degradê diferente. Eu posso fazer agora. Mas vê, mesmo que eu tivesse essa caneta, na minha primeira página, o meu mindset não estava pronto para isso. Eu não faria um degradê desse tipo. Não estava no mindset. Passou a estar porque ao longo dos meses eu fui trabalhando nisso. Tá. Aí eu fiz isso aqui.
que aconteceu de contrapartida? Eu acabei perdendo muito da força e da expressão que o meu desenho tinha, porque ficou excessivamente delicado. Então, eu tinha aqui, por exemplo, olha a diferença, ó. Um desenho mais antigo, como o dela, é muito mais forte do que o dele. Não, um não é melhor que o outro, mas entregam coisas diferentes. Tá, bom, aqui tu tem expressão forte. Quando eu digo expressão forte, não é a cara dela, não é a expressão facial dela, mas expressão artística. Tu tem linhas fortes que tragam o olhar de vocês para os olhos dela. Ou seja, existe um artifício aí que está sendo colocado e que capta as pessoas, sabe? Agora, nele existe outra coisa interessante, que existe uma delicadeza. E aquela sedução que foi colocada lá atrás, que era da pura expressão de força, agora é outra coisa. Agora é como, né, um poeta japonês. Não, gente, é muito delicado isso aqui, impressiona. Mas é outro tipo de sedução, é outra ferramenta, né, dentro do mindset. Está possível, está disponível. Um substitui o outro, não. Mas é mais outro instrumental, ferramental que vocês vão poder, que o artista tem à sua disposição, né, e que foi fruto desses avanços do dia a dia, que estão lá no dia a dia. Então é isso. Quer dizer, com aquela caneta antiga eu não poderia fazer isso. Poderia. Hoje eu saberia fazer, mas eu não teria conseguido. Então, só que o que acontece? As limitações novas, e aqui chegou para mim, esse foi um quadrinho tremendamente importante, porque aqui, o que é mais difícil com o trabalho nanquim? Degradê até o branco. O degradê no escuro, ele é tranquilo, né? Porque é tudo preto, qualquer coisa que tu colocar é preto. Agora, quando tu está chegando perto do branco, o menor risco que tu botar ainda é preto. Merda, é difícil, tecnicamente é difícil. Quando eu cheguei aqui, depois de algumas semanas trabalhando com caneta, pronto, eu sei agora como fazer. Eu sei. Só que é um desenho legal, eu gosto dele. Mas falta aquela linha, pincel, grossa, forte, que coloca espacialidade aqui. Por exemplo, uma linha forte aqui, ó, que vai dizer, eu estou na frente, sabe? E ela está atrás. É como a profundidade de campo, sabe? Eu vou botar profundidade de campo na minha câmera. E primeiro eu gravo, eu estou enquadrando vocês duas, né? E eu troco a profundidade da frente para trás. E ao trocar a profundidade, eu conto a história de uma maneira muito mais envolvente, sabe? Eu estou dizendo isso tudo, eu tinha consciência disso? Óbvio que não. Não é possível ter consciência disso antes de fazer. Você não poderia editar, depois fazer de novo? Posso. E posso ainda. A qualquer momento. Não vou fazer, mas posso. Isso que é legal. Hoje, eu olho para o desenhista de 2 anos atrás e eu enxergo outra pessoa. Mas, parente, não é uma pessoa alheia a mim. Não, eu reconheço tudo. E é engraçado, eu sou um desenhista mais maduro hoje. Não estou dizendo que eu sou bom nem sou ruim, eu sou mais maduro. Mas eu olho para trás e tudo que eu descobri nesse processo já estava na primeira página. Se revelou algo que eu já sabia. É isso, sabe? É isso que me importa, sabe? Como é que tu descobre nesse processo, né? Ao longo do tempo e com alguma disciplina. Mas eu não vou fazer isso, viu? Aí, bom, eu não gosto desse quadrinho, esse aqui mais ou menos, mas eu estou mostrando esses dois aqui, porque aí as coisas começam a se desdobrar. Isso realmente eu não conseguia fazer. Mesmo que eu tivesse na cabeça, eu não tinha lá no início, eu não conseguia fazer isso aqui. O que está acontecendo aqui? É essa coisa que eu e o Pedro estamos discutindo muito, que ele não sabe bem como se arranja. Mas, de repente, eu estou saindo do universo gráfico, do desenhista, para um universo pictórico, onde as luzes vêm e vão, não mais dependentes da linha. Vocês vão dizer assim, mas a linha todo o tempo. Mas o efeito não é mais de pictórico mesmo, não é mais gráfico, mas sim pictórico, de planos, camadas sobre camadas, que é o próprio instrumento e a disciplina da pintura é montada sobre isso, né? Então, é fascinante, isso é uma coisa gigante. Poderia-se dizer que a linha vai se transmutando para produzir
uma plástica dentro da imagem. Poderia, é isso. Eu acho que é exatamente isso. Essa Isso síntese tem massas. Massa. Eu troquei a linha pelo plano, pela massa. Pela né? massa. E mais, a massa no sentido pictórico. Né? Ou seja, camada sobre camada sobre camada. Mas vejam, olha só, isso que é legal. Porque camada, é evidente. Mas eu não faço por camadas. Até posso fazer. Eu não faço, mas posso fazer. Mas eu não tenho como chegar no resultado final assim, bom ou mal, sem lá no início, no lápis, horas antes, já estar visualizando isso. Não é possível. Porque o nanquim não permite volta. Quando tu colocou lá, tu não volta mais para o programa. Não tem mais. Isso é ótimo. Aí um parênteses que eu acho importante que a gente estava discutindo, a questão do Ctrl+Z. Nós aprendemos a ser excelentes artistas digitais. E eu sou fã de digital. Adoro o Photoshop. Acho fantástico. Mas eu, como professor de desenho, eu noto algumas coisas. Então, tem mais que aprender digital. É a obrigação de qualquer artista. Sabe? É o mínimo que se espera de um artista. Mas o processo de aprendizado que parte do digital em desenho e pintura tem uma diferença fundamental, que é a existência do Ctrl+Z faz com que as nossas decisões sejam muito mais levianas. Porque eu coloco lá, sabendo que tem um Ctrl+Z, qualquer coisa, eu dou um pulinho para trás. Quando tu está na frente, quando tu está na materialidade física da coisa, não digital, isso não existe. Tu botou a tinta lá, perdeu, vai embora. E aí acontece uma coisa, porque assim, o erro nunca não acontecerá. O erro vai acontecer quase todo tempo. Não existe isso. O que acontece? Quando eu erro na tinta, quando eu erro na coisa que não volta, que não tem Ctrl+Z, eu tenho que ir adiante. Ou eu desisto rasgo, eu não recomendo fazer isso, e começo de novo. Não, eu vou adiante. E o que é eu ir adiante? No momento que tu vai adiante, tu sai daquela esfera onde tu domina os movimentos. Tu errou. Então, tu não sabe como proceder. Tu tem que criar soluções. Tu não está mais dentro da esfera. Tu está fora da tua área de domínio. E é aí que a gente briga de verdade. E ao brigar aí, perdendo ou ganhando, a gente aprende. Diga. Então, daria para pensar no nível de exigência em relação ao artista, nos quais o nanquim, a aquarela, né, e o lápis aquarelado, no caso, seriam os mais exigentes, os mais severos, porque você não tem como usar borracha, por exemplo. E depois você teria, na sequência, o desenho a lápis ou a carvão, no qual você consegue utilizar ou esfuminho ou passar a própria borracha. Sim, com mais ou menos limitações. Sim. E depois, assim, no sentido mais brando, a acrílica. Né? Acrílica e eu deixei fora o pastel, né? Acrílica e no final o óleo, que é o mais plástico. A mais gentil de todas as tintas. Mais gentil. O óleo sempre pode estar cobrindo alguma coisa. Né? E no final daí é a bandalheira nossa, maravilhosa, do digital. Né? Então, assim, do tipo assim, como eu estou pensando em fazer uma intervenção de um celestial, e eu pensei num quadro que eu tenho. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara por cima porque ele vai ficar em primeiro plano, e vou fazer a máscara branca. E em cima dessa máscara é que eu vou colocar essa personagem. Depois disso, eu vou colocar alguns elementos, talvez nuvem, temperatura, etc. Eu vou mascarar. Né? Para tu chegar a uma percepção do que eu fiz, uma recomposição e uma resituação do meu próprio trabalho, tentando ler o teu trabalho, a pessoa ou ela vai ter que conhecer bem, ou ela vai ter que usar o raio-x. Na verdade, seria excelente fazer uma brincadeira sobre esse processo de descobrimento da arqueologia, né? Ficaria legal, né? Tu vai descobrir, o bom leitor seria aquele que descobriria as camadas ocultas no processo da tessitura do desenho. Claro que eu vou fotografar isso aí, né? Eu quero ver espetáculos. Mas ali todos tu não, os erros são todos. Ali tu não tem como
fugir do próprio compromisso. Né? A gente tem no Rio Grande do Sul uma expressão muito característica que é assim: ajoelhou, tem que rezar. Também tem essa. Quer dizer, tu não tem escapatória, né? E me ocorre uma coisa que para o pessoal que está estudando ou quer fazer jogos, ou que está estudando e quer fazer jogos, já está fazendo, né? No jogo, a mesma coisa, né? Claro, não é por ser digital, Ctrl Z, claro, é uma relação prática de um pequeno processo dentro da feitura de um jogo. Mas vamos pensar no jogo como um todo, enquanto processo. Qual é a maior dificuldade da produção de jogos em qualquer lugar do mundo? Tu está no meio de um projeto e descobre que alguma coisa tem que ser mudada. Não tem Ctrl Z. Não tem. E aí o que acontece? Tu está naquela zona fora. Tu está fora e não é mais só tu tem uma equipe inteira fora de onde ela deveria estar. E aí vem a solução. Quer dizer, aí a equipe cresce. O problema, então é ótimo, em tese, mas se tu estiver pagando os caras é péssimo, porque tu não vai conseguir fechar o projeto. Então, quando os meninos vêm falar comigo, eu tenho uma ideia para um jogo, eu disse, bom cara, quando tiver um jogo tu vem falar comigo. Ideia, minha avó tem excelentes ideias, sabe? O nosso material de trabalho não é a ideia de um jogo, a ideia de um jogo faz parte de um jogo, é só uma pequena parte. Agora, quer fazer ou estudar jogos? Bom, vai fazer jogos, porque isso é diferente. Porque aí, ao fazer jogos, ou seja, você tem a materialidade desse processo, aí ela vai te jogar em algum momento num pântano. E aí, é daí que a gente vai. É a mesma coisa, são metáforas, mas o processo é sempre o mesmo, né? O processo é sempre o mesmo. Deixa eu ver onde é que a gente estava. Estava no cinza, né? Então eu cheguei nesse ponto, uma vez, ainda tudo muito delicado, eu acho um pouco aborrecido. Eu gosto, não é que não goste, eu acho um pouco aborrecido. Tá? Eu acho que falta viço. É como uma pureza, é uma obra. É como falar mal dos outros, mas eu gosto de falar mal dos outros. Eu detesto aquele cara, Alex Costa. Detesto. Porque eu olho a obra dele, que é tecnicamente perfeita, e ele não me dá absolutamente nada. Eu sinto um pouco isso. Quer dizer, tem uma técnica interessante aqui, mas esse quadrinho ainda tudo bem, mas aqui não me diz nada. Né? Então, mas o legal é que esse material me levou a uma técnica mais interessante. Né? Me levou a incorporar alguma coisa. E aí ficou fácil. Esse é um quadrinho que eu gosto, acho que ele traz alguma coisa. E ficou fácil. Não houve dor aqui. Mas, para chegar aqui, houve muita dor antes. Né? Aqui foi fácil, tá? Desenhei e pronto. E aí uma coisa que para mim era impensável. Eu sou um cara de nanquim, de preto e branco. Eu gosto de contraste. Até na fotografia, né? A regra do contraste. Você tem lá as curvas, né? As curvas no Photoshop. Qual é a imagem ruim? Aquela que a curva alcança o zero, não pode alcançar o zero antes do final do gráfico, nem no final nem na direita nem na esquerda. O preto tem que ser preto e o branco tem que ser branco. Essa é a imagem tecnicamente perfeita. Eu penso assim. E aí eu faço um negócio cinza. Isso não me passava pela cabeça antes, porque o meu mindset não permitia. Porque eu não dominava o cinza, eu dominava o preto. E um pouquinho do branco. Né? E aí começou a aparecer outras coisas. Mas esse cinza é o preto? É o preto. É porque o meu material não me permite. Mas na regra que eu estabeleci do meu jogo, que eu posso pegar o nanquim e aguar o nanquim com pincel. Mas não é isso que eu quero. Aí é a regra que eu coloquei. E aí, essa regra é um processo de pura ética. Eu estabeleci essa regra. Eu posso mudar a qualquer momento. Mas, para mim, isso não faria sentido. Se eu fizesse isso, eu estaria trapaceando a minha própria regra. Eu posso e devo fazer, claro, provavelmente é o que eu sinto que vai acontecer. Provavelmente quando eu acabar o primeiro volume, eu tenho quase 90 páginas prontas, faltam 20 para acabar. São 3 volumes, né? Então quando eu acabar, provavelmente eu entro com alguma cor. Aí eu estou quebrando a minha regra. Mas não, esse primeiro vai ser todo assim. No segundo, vai entrar outra regra. Por quê? Porque eu caminhei 3 anos lutando nesse ringue. Eu aprendi coisas. Tá, eu quero outro agora. Né? Então, né? Eu acho assim, fantástico. Né? Então, mas tu tem razão, é o preto que compõe os cinzas. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, esse processo, sabe? Muito mais que a história, muito mais que. Mas o envolvimento de alguém que
quero fazer alguma coisa sem negociar. E ao fazer essa coisa sem negociar, algo muito interessante acontece na nossa vida. Acontece, sabe? Aconteceu comigo. Eu não tinha tempo, eu tinha uma vida louca, como todo mundo, né? Todo mundo trabalha demais. Tinha uma vida louca, sem tempo, sem nada, sem possibilidade de fazer nada fora do que eu tinha que fazer. De repente, como é que eu vou desenhar 3 horas por dia sendo... Eu dou aula no mestrado, né? Eu era coordenador do curso durante quase 10 anos, do curso de jogos, e tinha uma empresa que funcionava muito bem. Quando é que eu ia fazer? Nunca. Quando a empresa... Hoje a empresa funciona, né? Mas funciona em outros moldes, porque nós fazemos 2, 3 projetos por ano, e só. E a gente não prospecta, não procura mais nada. Tu quer, esse é o preço, parará, pronto. É assim que acontece. A gente ganha mais dinheiro e a gente faz poucos projetos. E todas as manhãs da minha vida, eu desenho. Eu não vou desenhar se eu optar por não desenhar. Quer dizer, o tempo que não existia, passou a existir. Por quê? Porque este projeto me disse assim, cara, isso é bom. O resto, pra ti, não é bom. E aí tu tem força para dizer, cara, o que eu estou fazendo nessa merda? Sabe? E hoje o seu desenho é o nanquim, papel mesmo, sem... Tá aqui, ó, vamos fazer hoje nessa. Eu acabei aqui, viu? Então, se vocês quiserem... esse aqui é o único que não tem quase nanquim, né? Porque vai ser colorido. Quais são as minhas regras? Assim, eu não volto atrás, né? Eu pensei assim, ó, eu vou fazer no meu máximo. Quando eu errar, eu errei. Foi o meu máximo, né? E aí... Vem pra cá. Não, eles viram quanto tempo. Ah, tá. É.